Então, chama-se aterosclerose. É um entupimento das artérias. É bem mais fácil falar assim, né? É muito mais fácil. Eu tento usar essa terminologia mais basal com meus pacientes, porque não me adianta nada ficar falando uma linguagem rebuscada, muito bonita, e o interlocutor não entender nada. Ateroma, ela tem esse nome porque a placa de gordura que entope as artérias, a gente chama de placa de ateroma, ou seja, aterosclerose. Mas é o entupimento, gordura entupindo o encanamento. Mesma gordura que pode entupir o encanamento da sua casa, pode entupir da o seu cozinha do banheiro, pode entupir o seu próprio encanamento. E é curioso porque o fato de você fazer essa analogia com o encanamento, com a gordura, com o ferrugem do encanamento, torna a conversa com o paciente muito mais fácil. A gente fugindo da terminologia chata do médico, o paciente presta mais atenção, o paciente se interessa melhor e ele entende melhor. Mandarim pode ser muito bonito se eu conversar com o chinês. Agora, se eu conversar com você, não me interessa nada. A terminologia médica, a linguagem médica é muito produtiva para eu conversar com o médico. Eu resolvo nossa conversa em 5 minutos. E para conversar com o leigo, eu vou demorar mais tempo, vou me esforçar mais. Agora, usar a terminologia médica com o paciente não tem nada a ver. Então vamos ao entupimento. Gordura. Não, vamos deixar entupir. Esse é o projeto. Exatamente. Então, o que tem que ser dito sobre essa doença, principalmente, é que é uma doença sistêmica. É doença cardiovascular. Então, nós não estamos falando especificamente do coração, nem de nenhum ponto da circulação. É a circulação. Imagine que toda a circulação. Toda pode estar acometida. Então, voltando àquela história do encanamento, você tem uma casa dos seus 50, 60 anos que não foi bem tratada ao longo da vida. O encanamento da cozinha está meio entupido, enferrujado, você abre a torneira, sai um gota a gota. Como é que você imagina que está o do banheiro? Muito bom? Não, provavelmente ele já tem um certo grau de acometimento. É uma doença do encanamento. E quando a gente começa a mostrar isso na prática, no corpo do paciente, você percebe como isso é verídico. Um paciente, por exemplo, que infarta, o que aconteceu? A artéria que leva sangue para o músculo do coração entupiu. Não chegou sangue nesse músculo, não chegou oxigênio, sem oxigênio não há vida. Esse músculo morre. É o infarto do coração. Se a artéria que tiver sido entupida for a artéria do pescoço, o órgão que vai ficar sem sangue e, consequentemente, sem oxigênio é o cérebro. AVC, derrame. A mesma doença causa infarto do coração ou derrame. Se a artéria que leva sangue para os rins passa pelo mesmo problema, o paciente pode ter uma insuficiência renal. Às vezes, ou frequentemente, essa doença, antes de se manifestar agressivamente no coração ou no pescoço através de derrame, ela se manifesta nas artérias da perna. O paciente pode ter gangrena. O paciente diabético, por exemplo, que ao final da doença, depois de muitos anos com tratamento irregular, pode vir a sofrer uma amputação, é em parte pelo mesmo processo. Dependendo do encanamento que tiver entupido, determinado cômodo da casa ou determinada parte do nosso corpo vai sofrer com isso. E conforme eu brinquei com você de que se a cozinha está ruim, o banheiro não deve estar grande coisa, se o cardiologista no consultório dele percebe que o paciente já tem alguns sinais de que está começando a entupir a artéria do coração, ele pode ter certeza que ele tem que mandar para mim para investigar as outras artérias do corpo. E quando eu identifico essa doença no meu consultório, num paciente que ainda não tem cardiologista, é obrigatório que eu mande esse paciente para o cardiologista, porque certamente, em maior ou menor grau, esse acometimento já está acontecendo no coração também. E qual é a solução hidráulica? A solução hidráulica, existe uma série de soluções hidráulicas. É engraçado que a gente não sai do encanamento, porque a famosa angioplastia, colocação de stent, aquela tal molinha que você coloca para abrir a artéria, não passa de um rotorrúter. Mesma coisa que a gente faz no encanamento, é o rotorrúter. Isso aí já seria numa fase mais terminal, efeito parece morte. Uma fase mais avançada da doença. Fase 2, 3. Eu estava pensando aqui, quando você estava apresentando o início do programa, que é uma doença silenciosa. Sim, é uma doença silenciosa, mas quando ela resolve fazer barulho, ela faz muito barulho. Você fica muito tempo com essa doença lá, crescendo quietinha, sem dar sinal nenhum. Quando ela dá sinais, são sinais violentos. E nesse momento dos sinais é que geralmente você intervém de uma maneira mais enfática, através de uma cirurgia ou através do cateterismo, que não deixa de ser uma cirurgia. Para o pessoal entender melhor como é que tem uma relação íntima com o infarto do coração e o infarto de outras partes do corpo, a ponte de safena, que todo mundo sabe que pode ser feita no coração em caso de infarto, eu posso fazer no corpo inteiro. Eu faço ponte de safena em qualquer órgão.
qualquer órgão. A ponte de safena é você colocar um pedaço de veia, no caso a safena, para substituir aquela artéria que está entupida. Então, qualquer parte do corpo que eu tiver uma artéria anatomicamente parecida com a safena, eu posso usar a safena para fazer uma ponte de safena, independente de ser no coração ou não. Agora, isso E qualquer artéria nossa pode entupir pelo mesmo processo? Qualquer artéria pode entupir. E, doutor, é sempre por alimentação errada? Não é sempre só por alimentação errada. Esse É sempre o colesterol Não, alto isso é um que ponto, a é um ponto denúncia? determinante, porque é uma doença que mais mata no mundo. Em alguns países mais, outros menos, mas é a que mais mata. 1/3 das mortes, mais ou menos, costuma ser por doença cardiovascular. E existem outras doenças, como o câncer, por exemplo, que tem fatores ambientais, que o paciente pode tomar medidas para se proteger. Mas os fatores não são tão conhecidos, tão óbvios, tão na nossa cara, quanto o fator de risco para a doença cardiovascular. Então é uma doença muito grave, muito frequente na sociedade e que a gente pode se proteger evitando os fatores de risco. Estou enrolando, né? Mas sobrepeso, obesidade, sedentarismo, uma coisa está ligada à outra, porque o cara que não faz exercício tende a ganhar peso, estresse, pressão alta, diabetes, dislipidemia, que é o nome técnico do colesterol alto, mas principalmente o cigarro. O cigarro costuma ser um fator de risco mais importante do que os outros até somados. Você me perguntou se basta ter colesterol alto. Colesterol é natural do nosso corpo, é fundamental à vida. Colesterol é matéria-prima para a formação de hormônios. Sem hormônio não se vive. Então, ainda bem que nós temos colesterol. Se o colesterol tiver além da conta, tiver alto, você pode ou não ter entupimento. Existem pessoas que com colesterol alto não têm entupimento da artéria e existem pessoas que mesmo com colesterol baixo têm entupimento da artéria. Por quê? A artéria que tem predisposição por sofrer esse entupimento é a artéria inflamada. E o maior fator causador de inflamação da artéria é o cigarro. Então, quando o cara tem aquela artéria inflamada pelo cigarro, não precisa ter um colesterol muito exuberante para que aquela artéria possa se entupir. Basta essa conjunção de fatores. Agora, se você notar bem, a maioria dos fatores que eu te falei é contornável pelo paciente. Se ele mudar hábitos de vida, se ele passar a fazer exercício, comer melhor, tentar controlar o estresse, que é muito difícil, mas as doenças crônicas associadas como diabetes e hipertensão, ele tenta fazer um controle fino, tomar o remédio direitinho, evitar os excessos, ele tem como diminuir muito o risco do surgimento dessa doença. É O fundamental. estresse é uma coisa que te leva, por exemplo, a comer mais errado, a fumar mais ou tal, ou uma coisa que Alexandre, ele só... as duas O que seria coisas, isso? as duas coisas. Você estressado tende a tropeçar também nos outros fatores de risco, mas o estresse do dia a dia mesmo, de jornada de trabalho, de crise financeira, de correr atrás do pão de cada dia, faz isso também. E isso fica muito claro quando a gente percebe que nas últimas décadas o índice dessa doença no sexo feminino aumentou muito, por causa da entrada no mercado de trabalho. Então, mulheres que antigamente não estavam tão expostas a essa doença, atualmente estão mais expostas, provavelmente pelo estresse. Mas, por exemplo, a pessoa que não fuma, né, come direito, faz exercício, mas é estressada nesse trabalho. O organismo, ele responde como nesse entupimento só do estresse? Não, o estresse, geralmente, ele está associado a alguns tipos de hormônios que a gente chama de catecolaminas, que podem fazer uma constrição do vaso. Que é a tensão. Exatamente, aquele você... vaso vai estar sempre comprimido e um encanamento que está mais fino, chega mais sangue. O estresse E destrói tudo, né? com certeza. Bota a imunidade lá embaixo. O estresse é difícil você quantificar matematicamente. Com porque hoje relação em ao dia- cigarro, você pode transformar em estatística. O estresse é uma coisa mais abstrata. Então, Mas ele é fatores tão indiretos... corrosivo quanto? Ele é tão corrosivo quanto. Porque o estresse é uma coisa normal também, numa certa medida, para você... Mas isso na Vive medida é real, importante. tá Você sempre, né? corre mais atrás quando você está sob pressão. É. Tudo que está balanceado é normal. O colesterol um pouquinho acima da conta, tem gente que come direitinho, evita gordura e tal, e tem colesterol aumentado por questão familiar, genética para aquilo. Mas se ele tem aquele colesterol aumentado, mas come direitinho, faz exercício físico, o exercício físico, além da parte física do exercício, tem a parte mental do exercício, que vai combater o estresse, você equilibra essa balança. Nenhuma doença é causada por um fator de risco, é o somatório de fatores menores e maiores. Alguns estão mais na nossa mão e outros não. Então, o que me adianta ficar choramingando que o meu pai teve doença coronariana e meu avô também, e eu tenho uma genética forte para isso? Eu não posso mudar isso, não vou mudar meu DNA. Eu tenho que tentar focar a minha energia onde eu posso mudar. Fazer exercício, comer bem, combater o estresse. Se eu tiver hipertensão, tratar direitinho. Se eu tiver diabetes, tratar direitinho. A gente tem que focar a energia no que a gente pode mudar.
Mas tem que mudar. tem que mudar. E é engraçado que... E como é que você descobre que você está com entupimento antes do cateterismo, naturalmente? Um ponto antes. Por aquele exame da carótida, qual Existe é? um exame chamado ecodoppler, que é um ultrassom, não passa de um ultrassom, igual faz na barriga da grávida para ver criança, pedra no rim, mesma coisa, só que ele vai ver a circulação. Esse ecodoppler, em Membros alguns... inferiores, é De qualquer parte do corpo, mas é desse mesmo que você está falando. Você pede determinado órgão, da carótida para avaliar o risco de AVC, dos membros inferiores para ver varizes, ou no caso que a gente está conversando hoje, doença arterial. É um exame que detecta muito precocemente o começo dessa doença. Ele detecta precocemente, não é invasivo, não oferece risco para o paciente, não é caro, você pode lançar a mão. Os planos de saúde pagam. Pagam. E a partir de uma certa idade, principalmente se o paciente já tiver um ou mais fatores de risco, você já está autorizado a fazer anualmente um ecodoppler. Por quê? Eu, como especialista e muito habituado a lidar com isso, boto a mão no paciente, escuto um pouquinho dele, eu já sei se ele tem maior ou menor tendência a ter isso, e botando a mão, é curioso isso na minha especialidade, que o exame físico é muito fidedigno, eu adoro isso. Você bota a mão no paciente em pontos específicos, coloração da pele, temperatura da pele. Você não vai sair daqui hoje Você- sem botar a mão na gente. Você Não há sabe- possibilidade. Você sabe como Bota a tá. mão aonde mesmo? Mas a minha mão não é tão sensível quanto o Doppler. Para minha mão perceber alguma alteração, Já tem uma doença. já tem uma doença. E quando o Doppler percebe a doença que a minha mão ainda não percebeu, tá ótimo, tá muito no comecinho. Você bloqueia a evolução dela sem problema. É um ótimo exame para a gente fazer uma busca dessa doença. Agora, por mais que ele seja simples de se fazer, barato e pouco invasivo, ou zero invasivo, você não vai sair fazendo a torta e a direita, você tem que filtrar os pacientes. E a gente conversando sobre o que a gente estava conversando aqui em off, às vezes é mais trabalhoso você explicar para o paciente por que não vai pedir o exame que ele quer do que pedir o exame. Ele chega no consultório, doutor, eu quero fazer um ecodoppler. Às vezes dá aquela tentação de fazer em 2 minutos eu preencho o pedido de Doppler. Mas não tem que fazer. Então eu vou gastar uns 10 minutos explicando para ele. Você não vai fazer Doppler por causa disso, disso e disso. Mas dependendo do nível de estresse da semana, ou se você está no começo do dia ou no final, você fica bem tentado a falar, tá bom, toma o Doppler aqui e faz. Mas você tem que filtrar, não é todo paciente que precisa Não é disso. todo mundo que precisa. Agora, Mas doutor, é bom que ele seja, que o plano de saúde pague, né? Porque Paga aí sem já problema. É o tipo de exame meio caminho andado, que eles né? não perturbam para liberar, não. Eles autorizam com Porque é meio facilidade. caminho Paga. andado. Porque eles implicam algumas coisas, né? Uns examezinhos. Os mais caros, os mais... É. E isso tem uma passada de E culpa às vezes nossa nem também. são tão caros, Essa- mas eles pegam aquele ali de... Essa brincadeira que eu estou fazendo de sucumbir ao pedido do paciente acontece muito. Então, às vezes, por culpa do médico que pede exame demais, acaba obrigando o convênio a dar uma seguradazinha, porque senão não há finança que... Segura. Não há finança que Mas aguente. eles agora foram perdoados as dívidas todas. Beleza, eles aqui estão você pode fazer o que ótimos. quiser, porque Né, a estão anistia muito vem mais bem. cedo ou mais tarde. Né? Eu ia falar do estresse, porque eu, como psicóloga clínica, lido muito com o estresse, né? E recebo muitos pacientes vindos das mais variadas especialidades médicas, sobretudo cardiologistas, gastroenterologistas, por conta do estresse, né? E vocês estavam dizendo que o estresse é fundamental e é inevitável, né? O estresse não é inevitável, né? O estresse normal, que eu nem chamaria de estresse, a pressão normal de você levar uma vida, né, ciente dos riscos, das fragilidades, né, preocupado com o filho, com manutenção, isso são riscos normais. A pessoa estressada, ela tem uma forma cognitiva de lidar com essas variáveis que pode ser modificada, né, modificando o sistema cognitivo dela. Eu até concordo Isso é com o que você está falando. Eu só fundamental, tendo a fugir um pouco de muita teoria. No sentido de que estresse, eu digo, por exemplo, no meu dia a dia, que um paciente que vai ser operado vai ser submetido a um estresse físico, certeza. que é uma É cirurgia. impossível que Então, não. estresse é terminologia. É. A gente está falando de um tipo de paciente. O que o Alexandre estava falando, que eu concordo, é que você, sob pressão, acaba rendendo mais. Então, existem tipos de pressão que são mais saudáveis e tipos de pressão que não são. Eu costumo ver isso como o estresse com o botão de liga e desliga. Acabei de fazer uma cirurgia antes de vir para cá. Eu estava sob estresse. É importante Acabou. aquele estresse para mim. Eu não posso distrair durante a cirurgia, eu não posso ficar contando piada para quem está comigo. Eu tenho que estar focado naquilo ali. Eu estava num ambiente gelado e suava. Esse é um estresse saudável. Acabou a cirurgia, foi bem sucedida?
peguei, fui pra rua, tomei o meu café, fui bater papo com meus amigos. Paciente Então que não desliguei o esteja estresse. ouvindo a televisão, né? Porque Desligou ele sabe o que estresse. você tava... Desliguei o estresse, exatamente. Então, o a gente tem que se controle. comprometer com isso também, o com desligar o controle. estresse. É bom ter estresse de vez em quando, controlável. Tudo tem que ser exatamente. controlado. E tá na balança, tá na balança. Pesou mal de um lado, você tenta aliviar do outro para a balança equilibrar. Agora tem